Tá gravando já, Lucas. Então, vamos lá. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Joel, Socorro, Emily, Lucas. Então, vamos começar hoje mais um bate-papo do Acredito Mato Grosso. Hoje falando sobre crise hídrica e seus impactos na economia. Então, temos dois convidados especiais para falar sobre o assunto, mas antes de introduzir os nossos dois convidados, falar um pouquinho sobre o Acredito, você que está aí assistindo, se não conhece o Movimento Acredito, seja bem-vindo. O Acredito é um movimento suprapartidário com o objetivo de renovação política de práticas e princípios. É um grupo que tem vários, né, um movimento que tem vários núcleos pelo Brasil e que tem esse propósito de renovação para realmente conseguir superar as desigualdades que nós temos no país. Então, propor uma reforma política, trazendo posicionamento sobre diversos assuntos que venham trazer melhoria para o país. Hoje, como eu disse, nós vamos ter o nosso bate-papo falando sobre crise hídrica e seus impactos na economia. Para isso, nós temos dois convidados especiais. Então, nós temos o professor Danilo Ferreira, que vai se apresentar, e temos também o economista e advogado, o Gladstone Brito. Então, fiquem à vontade para vocês se apresentarem. Gladstone, você pode começar? Sim. Essa questão da crise hídrica, ou alguns chamam de escassez hídrica, é um fenômeno que a gente tem observado já há algum tempo nesse ano, e isso, como sempre que ela tem essa gravidade que ela está tendo agora, que a gente começa a ver o crescimento, a importância dela, ela tem impactos severos na economia. Já teve naquela que aconteceu em 2001, né, que foi conhecida como apagão. Na verdade, ali nem chegou a ter corte de energia, mas, de qualquer maneira, isso tem um custo econômico para as empresas, principalmente para o setor da indústria, e aqui a gente está querendo ver como isso afeta a economia, esse fenômeno afeta a economia. Obrigado, Gladstone. Professor Danilo, fale um pouquinho aí sobre você. Ok, obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite, em especial do Lucas e do Movimento Acredito. Meu nome é Danilo, eu sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Mato Grosso, pesquisador do Instituto de Energia e Ambiente e doutorando do atual instituto. É muito interessante estar podendo participar dessa discussão, né? Um grupo de pessoas aqui, depois de ser gravado para disponibilização. Esse assunto da crise hídrica, no caso brasileiro, em qualquer lugar seria muito severo, mas o nexo entre água e energia aqui é mais intenso. E não é só água e energia, seus usos múltiplos com turismo, com alimentação, com o transporte, com os usos públicos. Então, eu vou estar buscando contribuir, sobretudo na discussão interligada com a energia. Muito bem. Obrigado novamente pelo aceite dos dois especialistas no assunto para a gente poder discutir. A ideia é que seja realmente um bate-papo, então nada muito informal. Nós preparamos algumas perguntas para poder mediar essa nossa conversa e, ao longo também, surgindo outras perguntas dos nossos participantes, nós vamos discutindo, vocês podem ir respondendo, os participantes podem escrever pelo chat, ou também tem o mecanismo aqui de poder levantar a mão quando vai fazer alguma pergunta. Então, fiquem à vontade para esse momento, surgindo alguma dúvida, poder fazer as perguntas e a gente indo conversando sobre o assunto, que é um assunto muito pertinente, um assunto que nós estamos vivendo hoje, essa crise hídrica.
é um assunto sério. Então, a primeira pergunta é justamente sobre esse cenário. Como nós chegamos nessa crise atual? É uma falta de planejamento? Então, como que ela poderia ser evitada, essa crise hídrica, esse momento até energético que nós estamos vivendo, poderia ter sido evitado com planejamento? Bom, então começo eu. Certamente o governo tem, todos os governos têm uma série de informações que eles coletam dos órgãos de pesquisa, tem o próprio acompanhamento do desenrolar da questão do fornecimento da energia, necessidade de mercado, curvas de demanda. Então, todos esses elementos, essas fontes de dados que os governos têm, os permite fazer um acompanhamento mais adequado e evitar que situações previsíveis possam vir a causar danos de maneira severa à economia. Quando a gente pensa em previsibilidade das coisas para fins de planejamento, começa por a gente estudando o que já aconteceu. Né? Em 2001, já teve uma dessa natureza, que, como eu disse anteriormente, não evoluiu para cortes de energia, né? Na verdade, não houve apagão, mas houve um racionamento severo, houve aumento da conta para o consumidor racionar o consumo, não gastar de maneira exacerbada. No começo dessa década de 2010, por volta de 2014, teve uma escassez hídrica também severa, mas essa afetou mais os reservatórios da região sudeste. Isso varia muito com os efeitos do chamado regime de clima no continente. Então, se tem uma época que está acontecendo o El Niño, né, e depois, em seguida, a Laninha, ele sempre se reveza, você tem aquecimento ou esfriamento dos mares. Isso causa todo um dano, né, um dano climático no sentido assim, é uma seca, né? Eles falam, normalmente a pessoa do jornal fala, tem uma seca, tem uma nuvem de ar seco sobre o país. Isso, na verdade, é efeito de um regime que nasce no oceano. Né? O que a gente não tem ainda, embora existam indicações do IPCC, que faz análise das mudanças climáticas, existe uma indicação, um certo grau de certeza científica de que esses fenômenos vão ficar cada vez mais graves. A previsão é de que a pessoa que está nascendo hoje, 2020, né, um bebê, quando ele tiver a minha idade, 50 anos, vai ter em torno de umas 7 secas severas se as coisas não mudarem, se continuarem a evoluir nesse ritmo que elas estão evoluindo. Então, como é que a gente tem que reagir para isso? Como é que o planejamento tem que ser feito? Incorporar essa realidade de que estão havendo essas mudanças aqui, independente de ideologia. Não há que se criticar. São fatos observáveis, né? Secas extremas, e às vezes você tem derretimento da parte gelada do planeta, né? Onde está a Groenlândia, a Antártica. Então, você está tendo derretimento, aumentando a quantidade de água, e um dos efeitos é o climático, que altera o regime de chuvas que são basicamente geradas no oceano. Então, tudo isso tem que ser incorporado no planejamento dos governos para saber o que vai fazer. Você vai ter mais hidrelétricas,
você vai incentivar a energia solar, você vai incentivar a energia eólica, e esses investimentos eles têm que ser feitos de uma maneira que você tenha uma condição de distribuição de energia eficaz, né? A gente teve aí no passado construção de parques eólicos e que não tinha a rede de distribuição para colocar essa energia que é gerada aqui no sistema nacional. Então, toda essa questão, né, que resulta, né, numa possível escassez de energia decorrente dessas mudanças climáticas, ela tem que incorporar a matriz de planejamento dos formuladores da política energética nacional. Obrigado, Gladstone. Professor Danilo. Maravilha. Eu avalio que, de modo geral, os principais elementos que trazem a crise hídrica são, de modo geral, antrópicos. Então, são provocados pelas ações humanas. Eu não vou atribuir aqui a nenhum elemento específico apenas da natureza. Inclusive, até mesmo a própria escassez de chuva momentânea pelas ações antrópicas. Então, para começar por elas, eu diria que não dá para fugir disso, não dá para aprofundar muito, mas não dá para fugir disso. Nós temos a contribuição aí nos últimos anos das próprias queimadas aqui na região do Pantanal, subindo para a Amazônia, e do desmatamento também, que ajuda na evapotranspiração e na formação dos rios voadores que, junto com as frentes frias da Mata Atlântica, preenche a maior parte dos reservatórios do Sudeste, que são basicamente a grande caixa d'água brasileira no que se refere aos usos múltiplos. Não só a geração de energia elétrica, mas até mesmo o abastecimento da Grande São Paulo, que corresponde aí por 32% do PIB. Agora, essa questão é muito ligada ao planejamento energético, no sentido de que a matriz energética brasileira, de modo geral, não a potência instalada, mas a geração de energia elétrica, ela é mais de 65% hidráulica. Já teve ano que correspondeu a 85%. Claro, agora está bem menos, mas no que se refere à geração de energia elétrica, no Brasil ela é fundamental. Junto aí com o Canadá, Noruega e aqui o Paraguai, são os países em que basicamente se predomina a geração de energia elétrica por fontes hidráulicas, que tem as suas vantagens e desvantagens. Uma das vantagens deveria ser o baixo custo, porque tem um custo muito baixo de produção. Agora, uma coisa importante, porque a gente sempre liga as crises hídricas à crise energética. E no planejamento energético, como é o tradicional? O tradicional, de modo geral, é você observar o quanto há previsibilidade de crescimento para você ver o quanto você precisa de gerar para acompanhar a previsibilidade. A energia elétrica, digamos assim, de modo geral, você não consegue armazenar. Tem algumas tecnologias, mas isso é muito incipiente. Até por isso que ela é fantástica, porque é uma mercadoria que você não tem estoque, você praticamente gera ao mesmo tempo que consome. E no caso brasileiro, diferente de grande parte dos países europeus e do Japão, o crescimento está muito atrelado ao crescimento da energia elétrica. Então, o tradicional é fazermos isso, é olharmos o que vai crescer e, a partir daí, estipular o que nós precisamos aumentar, incrementar, digamos, na matriz energética. Nós só não tivemos uma crise antes porque não houve crescimento. De modo geral, eu não culparia assim, o planejamento como um todo em si, porque depende dos tomadores de decisão. Acho que o professor Gladstone já introduziu muito bem essa discussão. Depois da crise de 2001, que o Gladstone já puxou o assunto, surgiu a EPE. Surgiu não, né? Era um projeto e foi implementado a empresa de planejamento energético. Grande parte do planejamento vem sendo executado. Alguns dos elementos faltam para a tomada de decisão. E eu acredito que um deles, Lucas, seria a gente também atuar no lado da demanda. A gente sempre procura dizer o seguinte, vai crescer e o quanto nós precisamos de incrementar. Então, eu avalio que uma das ações seja a atuação no lado da demanda, em como nós podemos ser eficientes no lado da demanda. Outro é o planejamento de longo prazo, que envolva toda a área brasileira no que se refere à previsibilidade de chuvas. Até recentemente, a ANA não tinha acesso a chuvas, por exemplo, em outras regiões da América do Sul, que contribuem com as bacias brasileiras. Quer dizer, então, quanto de chove no Peru, na Bolívia, vai influenciar na geração de energia elétrica brasileira. E grande parte é interligado. No norte, nós temos interligação com a Venezuela, no sul, interligação com o Uruguai, com a Argentina, né?
não estamos aqui para falar do gás, mas temos interligação com a Bolívia, a previsão de interligação ao norte com a Guiana. Então, eu acho importante tratar esse assunto de forma ampla, prevendo a energia como uma questão de totalidade, e aqui já foi muito bem colocado no sentido de discutir isso como uma mercadoria fundamental ligada à economia, porque é diferente de uma roupa, de um tênis, de um sapato, né? Essa nossa espécie está completamente ligada a essa dependência energética. Quer dizer, a vida hoje, da forma como está organizada, não é possível sem energia. Então, discutir ela no âmbito econômico é fundamental. Maravilha. E tomando esse gancho, os dois citaram já uma outra crise energética que nós tivemos, né, uma decorrente de uma crise hídrica, que foi a de 2001. Eu queria perguntar, teve também a crise da Cantareira, 2014, 2015. Essas crises que já aconteceram no passado, comparado ao que nós estamos vivendo hoje, quais são as diferenças? E o que a gente deveria ter aprendido no passado e que não está sendo implementado agora e faz com que a gente esteja passando por essa situação de uma maneira, vamos dizer assim, pior, né? A gente poderia estar passando de uma maneira melhor se tivesse aprendido com os erros do passado. Bom, eu acho que a principal diferença pelo menos do meu ponto de vista, é que hoje a ameaça é mais severa. Por quê? Esse ano existe uma chance, né? Os indicadores estão mostrando que vai haver um crescimento econômico mais razoável em relação ao que era nos anos anteriores, né? E como o professor mencionou, da outra vez, você não tinha esse motor econômico para pressionar a demanda por energia. Isso é uma diferença. Mas uma outra diferença também, pelo lado positivo, é que houve ganhos em matéria de a própria diversificação da matriz energética, né? A gente praticamente não tinha energia eólica naquela época, energia solar, e hoje ela está respondendo por em torno de 5%, se eu não me engano, energia eólica, 5% do fornecimento de energia no Brasil. A energia solar também está em ascendência, porque as pessoas têm... O Brasil ele é muito beneficiado pelo fato de, né, a localização geográfica do Brasil, praticamente toda na faixa tropical do planeta, favorece muito a captação de energia solar. E as próprias empresas estão tendo essa consciência. Uma das possibilidades que está sendo verificada pela indústria, a indústria que eu falo de fornecimento de energia, a indústria de energia, é a própria possibilidade de que a água, depois que chega, é vertida, né, por uma barragem, ela seja, por meio de placas solares, né, energia através de placas solares, ela seja captada e devolvida lá para antes, né, captado na jusante e devolvido para antes por meio de tubulações, para antes pro reservatório, para antes da hidrelétrica. Quer dizer, na medida que isso for desenvolvido, você vai ter até menos necessidade de ter aquela quantidade daqueles reservatórios enormes que normalmente são construídos e que, por efeito dessa crise, né, dessa crise climática, eles têm ficado cada vez mais prejudicados em termos de quantidade de água dentro do reservatório, e quando ele está com baixo nível, você tem outros efeitos também, né? Você passa a ter um apodrecimento daquela vegetação que está ali,
Então, aquilo ali diminui a quantidade de água disponível para utilização na hidrelétrica. Então, outras formas, em resumo, estão sendo pensadas. Mas o que eu posso dizer, assim, em síntese, você tem outros modais, a própria energia gerada pelas termoelétricas a partir de o novo marco regulatório da indústria do gás, né, das termoelétricas movidas a gás, tudo isso permite você ter uma diversificação maior, mudando aquela situação que a gente tinha antes. Maravilha. Danilo? De fato, acho que o Gladstone colocou logo no início da fala, houve ganhos. Então, com essa parte, eu gostaria de começar concordando. Houve ganhos do quê? Depois da crise energética, digamos assim, de 2001. Então, só para a gente citar, foi depois da crise energética de 2001, a Lei 10.295, a Lei da Eficiência Energética. Foi quando se começou a observar possibilidades de se atuar no uso final da energia elétrica, fazendo eficiência energética em equipamentos, em processos e em edifícios. Então, houveram algumas mudanças a partir da crise energética. Outra questão colocada também já é a possibilidade de variação de fontes primárias da geração de energia elétrica. Eu acho que isso é fundamental. Isso não resolve o problema no sentido de que há perspectivas não apenas do crescimento, mas há perspectivas da eletrificação, por exemplo, do transporte, que deve aumentar fundamentalmente a demanda por energia elétrica. E tem caminhado para isso. Eu acho que a transição não vai ser tão rápida como está se prevendo, mas a transição ela vai acontecer. Eu diria que elementos para tomada de decisão no que se refere à crise energética, de informações não faltam. Tem agentes políticos que não é o caso da nossa discussão efetiva aqui no momento, e nem eu teria as condições melhores de fazer. Mas você citou aí o caso da Cantareira. Desde 2013, 2014, a Carta de São Paulo, com um grupo de pesquisadores que reuniram, dizer, olha, vai acontecer outra crise, e nós estamos elencando aqui uma série de elementos. A Carta de São Paulo, daqui a alguns anos, já faz uma década, né? E a gente não trabalhou efetivamente em todos os elementos. Eu não me refiro apenas aos usuários finais de energia elétrica nas grandes cidades, e nem o consumo de água nas grandes cidades. A gente sabe da extrema dificuldade que é deslocar a água do manancial, tratar, distribuir, e depois tratar novamente e devolver o recurso. E tem que ter água para captar e depois para dissolver o que é colocado lá. Por isso, os usos múltiplos. Mas eu diria que, fundamentalmente, isso passa, e aí a discussão ela pode ser um pouco mais aprofundada, pelo modelo de desenvolvimento ao qual se deseja, Lucas. Então, só para citar um exemplo, que está um pouco longe de nós, mas eu quero chamar a discussão no sentido de que vamos ter que fazer uma escolha. Ela está feita nesse momento, mas nós temos que ver se é isso mesmo. O Japão tem um sério problema energético, a gente ficou sabendo dele alguns anos atrás, devido até mesmo a catástrofes ambientais. Mas o Japão teve que fazer uma escolha nos anos 70, 80, que houve uma necessidade muito grande de aumentar o PIB no sentido de intensificar a industrialização do país. Mas não havia possibilidade de intensificar a geração de energia elétrica. O que o Japão fez? O Japão, naquele momento, optou por desmontar uma indústria. A indústria fundamentalmente eletrointensiva, por exemplo, da bauxita, do alumínio, né? Essa indústria veio para o Brasil e se instalou, foi muito bem-vinda, e acho que deveria ter sido mesmo, e se instalou no Brasil, na região norte. Por exemplo, a hidrelétrica de Tucuruí, a grande parte da produção de energia elétrica é para produzir alumínio da bauxita. Então, o alumínio, quando você produz, quando você exporta alumínio, na verdade, você não exporta alumínio, você exporta a energia elétrica que está embutida na mercadoria alumínio. É uma indústria que não gera tanto emprego, mas veio para cá porque encontrou aqui, fundamentalmente, as condições para se desenvolver. No caso do consumo energético, no consumo da água, né, grande parte do consumo da água ele está, por exemplo, no setor rural do país, que é no setor primário, fundamentalmente ligado ao agronegócio. Então, eu acredito que as ações na eficientização no uso final
do recurso hídrico, ele não passa só pela discussão nos grandes centros. É evidente que é fundamental nós fazermos eficiência na umidificação, por exemplo, fazendo uso racional nas torneiras, nas descargas, fazendo o reuso de água. Isso é fundamental. E já temos, digamos assim, tecnologia para isso. O governo até mesmo já fez a parte dele com uma série de manuais sobre isso, né? Falta no sentido de intensificar a utilização, como nos prédios públicos. Isso falta um pouco do governo. Mas o governo tem feito a parte dele, principalmente eu me refiro ao governo, às agências de pesquisa e às universidades. Mas essa discussão, e aí ela é mais difícil, passa sobre qual modelo de sociedade nós queremos e qual indústria nós queremos. Nós poderemos optar, por exemplo, e isso pode ser visto como uma vocação, uma indústria que é altamente intensiva em energia e altamente intensiva na utilização de água, por exemplo. E nós podemos fazer um outro caminho e buscar, por exemplo, atuar no sentido de ampliar o parque industrial com possibilidades em que nós tenhamos uma geração de emprego maior e a apropriação do recurso da natureza é dada, esse não é o problema. Mas eu me refiro aqui a conviver com esses passivos, nós vamos ter que conviver. Mas a escolha do modelo de industrialização e do tipo de recurso, ela passa por esse tipo de disputa. Então, eu traria essa discussão também para a gente ver o que nós podemos fazer no setor primário, no setor secundário, e não só atuar nas grandes cidades. Excelente. Obrigado, Danilo, também pela contribuição. Vocês falaram um pouco sobre PIB, o Gladstone comentou, e aí eu queria fazer uma pergunta nesse sentido. 2020, com a pandemia, nós tivemos uma retração do nosso PIB, também vários investidores que deixaram de injetar no Brasil. E para 2021 já se tinha uma perspectiva de crescimento, mesmo que não tão alto, mas com uma crise hídrica, uma crise energética, isso pode impactar, de fato, a nossa economia, de ter investidores que queiram investir aqui e, por conta dessa crise, optem por outros países. Isso, de fato, vai nos prejudicar? Não resta dúvida que vai impactar. E a principal razão de impactar é o fato de que a energia vai ficar mais cara. Você vai ter a utilização de energia térmica, movida a gás natural, e ela é bem mais cara que a energia hidrelétrica, que responde, como o professor falou, em torno de 60% da geração. Então, isso altera, né, os planos de investimento de vários setores industriais, a própria expansão do comércio, e, ao mesmo tempo, afeta também o consumidor. O consumidor perde renda, né, porque a conta dele fica mais cara, e daí ele vai com menos entusiasmo ao mercado, às compras, quer dizer, não vai gerar a produção como esperava que ela fosse fazer. Mas, de qualquer maneira, existe projeções de crescimento entre 4% e 5% nesse ano de 2021, o que, na verdade, não é assim grande coisa. Ele está recuperando as perdas que a gente teve nesses anos anteriores, né? O buraco foi tão fundo que agora, né, existe aí um espaço para crescimento. Mas, de qualquer maneira, essa crise energética decorrente da escassez hídrica, ela é um fator que vai moderar esse crescimento. O professor falou anteriormente das perdas, né, que a gente tem que ficar atento para as perdas. Ele até mencionou as perdas na distribuição de água potável, né? Eu tenho números. Em termos de Brasil, se perde 39%, quase 40% da água potável distribuída, né? E isso seria suficiente para fornecer o consumo de 63 milhões de brasileiros, né? Só de perda. E o Centro-Oeste está ruim também, Mato Grosso, os estados do Centro-Oeste. Aqui
é em torno de 35%. A região norte, talvez porque haja alguma abundância, perde muito mais que isso, mais de 50%. Essas perdas estão drenando a água, porque a água que seria utilizada para a população, ela perde também nesses processos. Por que isso acontece, né? A gente se pergunta. Você vai observar que talvez teve pouco investimento em termos de eficiência do sistema de distribuição de água, as redes são muito antigas, não tem sistemas de mapeamento de possíveis desperdícios que tem na rede das cidades, e isso é só um elemento que vai... Essa água que é perdida, ela não vai se reverter, né, cair nos rios nem nada, ela fica em percolação na terra, das cidades, e isso é um processo bastante complicado. Existe um fator, eu acho, que é da legislação, que não foi ainda atacada por essas reformas recentes, que é o seguinte: toda essa perda que acontece no sistema de distribuição de água, ela é assumida por nós, os consumidores. Eles embutem na planilha de custos das concessionárias essas perdas que eles têm. Então, a ANA vai e acaba aprovando, a AGE, quando na regulação estadual, aprova aquelas planilhas com as perdas, e como a perda é assumida pelo consumidor, essas empresas concessionárias não têm muito incentivo para investir na modernização da rede, para evitar esse desperdício. Então, assim, a gente precisa melhorar também a legislação que governa essas ações, de forma a minimizar esses danos. Quando se fala em escassez hídrica, a gente está falando da perda que vem em decorrência de efeitos climáticos, também daquela que decorre de desperdício nas cidades. Tudo isso vai se somando para gerar aquela situação clímax, né? Que a gente, como consumidor, como cidadão, a gente acaba tendo que suportar. Só pegando um gancho na sua fala, Gladstone, para você poder concluir também essa parte, uso de termoelétricas, além de sair mais caro para o consumidor, para as empresas, temos aí também um aumento da inflação, que aí acaba indo para o bolso das pessoas, elas precisam pagar por isso. Exatamente. E se observa que o gás natural, que é um dos insumos dessas termoelétricas, ele teve um aumento recente de quase 10% na cotação da commodity internacional. E ainda está tendo um movimento de países para restringir esse fornecimento. A Rússia, que é um dos principais fornecedores de gás natural no mundo, está restringindo o fornecimento para a Europa. A China está aumentando bastante o consumo de gás natural, porque ela está gradualmente tentando substituir aquelas outras fontes dela mais poluentes, como carvão mineral, enfim. Todo esse movimento internacional em torno esse aumento da demanda do gás natural, na prática, vai resultar em aumento dos nossos custos. Eu não falo só do preço do botijão, que já está disparando, né? Quase R$135 o botijão de 13 litros aqui em Cuiabá, um dos lugares mais caros. Eu falo impacto também, né, para quem transporta pessoas e usa gás natural. Eu falo impacto para as termoelétricas que utilizam esse insumo. E tudo isso são resultado, digamos assim, não só de uma falta de planejamento,
que a gente falou no início deveria ter sido feita, pensando essas possibilidades, mas também de outras circunstâncias que acontecem no plano internacional, aí já sem condição do governo ser responsabilizado por elas, né? É um panorama internacional. A China está fazendo subir o preço do gás, e aí subindo para nós vai aumentar os preços, que é como se fosse um dominó enfileirado. O preço do item A subiu, sobe do B, do C, e aí vai chegar lá no consumidor, que é o último que não tem condição de repassar esses aumentos de custo. A inflação, né, de acordo com os próprias medidas, PCA 15, que é o índice oficial de inflação no Brasil, ela está passando dos 10%. Ela nunca teve tão alta quanto ela está agora, né? Basicamente, é o preço da energia, o preço do gás de cozinha, que são insumos que afetam outros elementos da cadeia. Aí, a escassez hídrica, né, que é o tema daqui, ele também está afetando na produção de agropecuária, quer dizer, você diminui produção de insumos como soja, milho, porque você tem menos chuva. Milho, a galinha, o frango é o milho em pé, né? Porque basicamente vive daquilo. Então, você vai ter efeito, né? Menos produção de milho, preços mais altos, efeito na produção das aves. Então, é toda uma cadeia que precisa ser dimensionada os efeitos dela para que tenha uma atuação mais no sentido de minimizar os riscos dessas ocorrências. Maravilha. Danilo, agora uma pergunta mais direcionada para você. Então, nós estamos discutindo também todas essas mudanças climáticas que estão influenciando, secas mais prolongadas, o fenômeno do El Niño que está acontecendo também. Diante de todo esse cenário e dessas mudanças climáticas que vêm acontecendo, como que nós podemos fazer uma gestão da matriz energética no Brasil de uma forma mais eficiente? Tem algum modelo que você conheça, algum exemplo de um outro país que nós poderíamos nos espelhar? Essa é uma boa pergunta, e até o seu preâmbulo, no sentido de que é muito bom pegar um roteiro ou um modelo pronto. Eu sou altamente adepto de checklists, eu gosto disso, de método. Entretanto, quando a gente olha para o Brasil, no sentido de que o que nós temos como experiência é história, nós observamos que o Brasil ele é formado por soluções basicamente advindas de dois locais, um pouco do modelo europeu e um pouco do modelo norte-americano. Então, assim, o transporte, uma parte é o modelo americano, intensífico em veículos individuais, e lá em São Paulo você tem parte do modelo europeu ali com metrô, com trólebus, etc. No sentido de que a grande influência ocidental com esses dois blocos, eles meio que forjam o Brasil junto com o que aqui nós já tínhamos. Nesse sentido, dificulta algo assim pré-pronto de outros locais. Entretanto, acredito que existem experiências e métodos, digamos assim, que buscam a totalidade. E aí um deles, ao qual eu acho bastante interessante, foi proposto nos anos 80, começa até na Inglaterra, é o planejamento integrado de recursos energéticos. É um olhar para a cadeia de forma verticalizada, em que você olha para os usos finais da energia elétrica e para a geração. Então, você vai olhar em todas as possibilidades de ampliação, fazendo uma avaliação em 4 pilares. O técnico econômico é o primeiro, e aí é fundamental. Uma fonte tem que ser barata. Não vamos nem discutir, por exemplo, fica muito polêmico a energia nuclear aqui. Mas, se isso for pautado, eu acho que uma forma fundamental de ser discutido é o seguinte: quanto custa? Tem outras mais baratas? Tem, então beleza. Técnica econômica, esse é o primeiro pilar, não dá para fugir disso. O segundo pilar, e aí essa nova geração já está muito atenta com isso, você principalmente, da formação da área da florestal, que tem uma pegada ambiental muito forte, é avaliar o recurso no sentido do que
esse recurso impacta. Eu não vou falar gerações futuras, porque é interessante pensar nas gerações futuras quando nós temos uma presente bem definida. Nós temos muita gente que realmente tem uma série de dificuldades para existir. Então, pelo menos que a gente pense na geração presente, no sentido, por exemplo, do impacto ambiental imediato na construção de uma hidrelétrica, para quem está próximo. E eu não estou fugindo desse enfrentamento, ele tem que ser feito, mas nós temos que avaliar. Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar, eu avalio que é o pilar social, no sentido de que escolher uma tecnologia ao qual gere empregos e ao qual existe um domínio tecnológico para aplicação. E a outra é uma avaliação social da totalidade. Então, eu acho que a metodologia utilizada do planejamento integrado de recursos energéticos na Europa, em alguns estados dos Estados Unidos, ela é bastante importante. Já tiveram aqui, o norte do país foi feito planejamento integrado de recursos, a região toda de Araçatuba foi feita o planejamento integrado de recursos, mas ela nunca foi encampado enquanto uma forma geral de avaliar. Até porque, em grande parte, se optou por tentar a competitividade, mesmo em setores de monopólio natural. Então, essa é uma discussão, digamos assim, um pouco mais política do que técnica. E o planejamento integrado de recursos diz isso, porque um dos pilares é o político no planejamento integrado de recursos. Avaliar, por exemplo, se uma tecnologia ela tem aceitação política ou não. Avaliar sua técnica economicamente um elemento não dá. Eu avalio que a empresa de planejamento energético tem condições de tocar isso e de dar as condições para os tomadores de decisão, né? Agora, antes você também falou um pouco sobre a questão das termoelétricas e do PIB, né? E só para complementar, estou plenamente de acordo nesse item com o que o Gladstone coloca. Leite, 22% é energia. Carne, a gente pensa que não tem energia, mas nem vamos falar no quanto de energia para produzir o animal ali. Mas, por exemplo, energia para refrigerar a carne, né? Ela, pouco tempo fora da refrigeração, ela estraga. Imagine outros alimentos. Então, de forma geral, tem que se buscar, dialogando com essa pergunta que você me faz, no planejamento integrado de recursos, uma tecnologia que seja o mais barato possível para que possibilite ampliação do parque energético no menor custo possível para que você evite dois problemas. O primeiro você já coloca, a inflação, né? Então, inflação não só pensando no usuário final desses alimentos e que paga a energia elétrica, mas pensando também no nosso grande flagelo, que é o processo de desindustrialização que o país está crescendo. Então, admitimos que o modelo como ele está colocado aqui, de modo geral, é de você atrair investimentos internacionais para o país para financiar a indústria, quando você não opta pelo setor público fazer isso, e eu acho que em alguns casos ele não tem que fazer mesmo, mas quando você também não tem capital nacional para fazer. Então, um elemento fundamental é o valor da eletricidade, por exemplo, e outras fontes, né? A estabilidade política, a estabilidade jurídica, a estabilidade econômica, o mercado consumidor, junto com o valor da energia elétrica, são elementos que formam a atratividade ou não. Então, se por um lado o alto custo de energia é um flagelo para os usuários finais, por outro, ele não só trava, como impede o avanço do desenvolvimento. E quando você fala das termoelétricas, e aí o professor também, o Gladstone também já respondeu que elas elevam o custo da energia elétrica porque são mais caros. Então, se gerar 1 megawatt-hora de eletricidade pode custar pouco mais de R$100, numa termoelétrica é quase o triplo. A gás, e se você for para diesel, é 10 vezes mais. Mas o gás, de certa forma, ele é um combustível de transição. Eu não estou demonizando a utilização do gás. É sabido que, evidente que gás natural é um combustível fóssil e é mais poluente do que, se você for analisar como um todo no ciclo de vida, do que trabalhar com eólico, do que trabalhar com painel solar, que também gasta muita energia para produzir o painel. Mas o gás tem outras funções muito nobres. Só para a gente dar um exemplo, na região de Mato Grosso, nós temos São Paulo e Rio, que é uma exceção, tem gás canalizado e gás natural, né? Mato Grosso, nós temos o Gasbol aqui, e nós não temos gás canalizado. Você pega petróleo, extrai petróleo do pré-sal, depois da camada de sal, transporta petróleo, liquefaz petróleo, bota num veículo, transporta o veículo para depois transportar dentro da cidade para depois fazer cocção de alimento nas residências. E nós temos gás natural canalizado direto da fonte, onde, por exemplo,
você poderia, só um exemplo básico, 26% da demanda de energia elétrica residencial é chuveiro. Poderia retirar essa demanda de chuveiros com um programa de intensificação de utilização de gás natural para aquecer água. Utilizar gás natural. Mas o que nós fazemos? Isso definitivamente não é inteligente, né? Se tivéssemos aquela charge é sempre interessante, Lucas. Um extraterrestre olha a civilização e fala, nossa, o que esse cara fizeram? Nós pegamos gás natural, aquecemos o gás natural, às vezes numa unidade de ciclo simples de baixa eficiência, aqui em Cuiabá, ciclo combinado, transforma em vapor, aquece uma turbina, gera energia elétrica, transporta energia elétrica, assim como o Gladstone falou que para a água tem perdas, técnicas e não técnicas, a energia elétrica também tem. E depois chega na residência nossa, nós queimamos eletricidade na resistência de um chuveiro para aquecer água. Sendo que era 70% mais eficiente, aproximadamente, aquecer direto a água por gás. Em São Paulo, o Joel está aí, a Comgás disponibiliza uma rede de gás. Claro que não é em toda São Paulo, né? Mas em grande parte da São Paulo. No Rio também, né? Então, assim, se você trazer um norueguês, um britânico aqui em Cuiabá, vamos supor, e ele olhar aqui, ele vai falar, mas como é que é o gás? Ele vai ver você carregar um botijão de gás. Ele não vai entender. Ele vai falar, e como é que você faz com a água? Você carrega em balde? Com eletricidade, você traz bateria? Gás é uma coisa que era já para a gente ter, e não é só para o usuário final, para a indústria. O quanto nós podíamos desenvolver na indústria aqui, por exemplo, se tivéssemos a indústria do gás desenvolvida. Então, eu acho que eu respondo essa pergunta e, de certa forma, dialogo um pouco com o que o Gladstone havia comentado. Perfeito. Agora, a última pergunta, e aí nós seguimos para as perguntas e as contribuições dos nossos participantes também. É uma pergunta que muitas pessoas se fazem, né? E gera muita especulação. Nós corremos o risco de passar por um blackout. Então, na situação que nós estamos, analisando os próximos meses, é um risco que nós estamos correndo de fato? Não, eu acho que esse risco não é ainda grave, né? A gente, principalmente que a gente vai iniciar agora, a gente está iniciando aos poucos, o período de chuvas, pelo menos aqui no Centro-Oeste, isso vai ficar bem caracterizado, e aí você não vai ter... Aqui a gente só tem o manso, tem aquela do norte, são poucas de grande porte, poucas hidrelétricas de grande porte. Mas, de qualquer maneira, o governo está bem... eu não estou aqui para defender o governo nem nada. A gente, como economista, tem que ver os problemas e imaginar soluções possíveis, né? Então, uma das soluções, diversificação da matriz energética, isso está em andamento, e aí precisa ter mais investimentos para isso. Outra coisa, talvez uma proposta, é valorizar o uso da água, né? Você tem que ter um preço para a água. A água se desperdiça muito, e aí, enfim, ela é um bem, precisa ser valorizado o uso dela. E impedir que ela seja usada de maneira pouco produtiva, predatória. Então, são ações que fazem parte do arsenal do governo, e eu acho que nesse ponto ao ter detectado a gravidade dessa crise, o governo está agindo, ele vai procurar trazer os governos estaduais, e aqui não vai ter muito problema de conflito, né, ideológico. O governo de São Paulo não apoia o governo... Isso tem para outras coisas, para questões políticas, mas para questões que são do interesse nacional, acho que isso não tende a ter uma maior convergência de interesses entre os estados e a União, de modo que as perspectivas são boas. Como eu falei, novo marco regulatório do gás acabou de ser sancionado, então você vai ter construção de térmicas a gás, isso vai ter um custo, a energia vai ficar mais cara, mas
ao mesmo tempo você tem uma resposta para esse problema potencial que foi levantado, né, que pode gerar apagão. Tem havido um aumento consistente na produção de energia fotovoltaica e eólica também. As eólicas estão bem impulsionadas. É o segmento que mais cresce nesse setor, de modo que eu não visualizo risco de apagão, como foi falado. Mas há uma necessidade de ter um racionamento, assim, uma melhoria na eficiência dos sistemas, como o professor falou, né? Diminuir certas perdas no setor de energia também, desperdício, que existe lá tanto quanto existe na distribuição da água para o consumo. Excelente. Danilo? Olha, muito interessante a pergunta. Só um preâmbulo rápido. Quando a gente fala em crise, eu só queria me localizar no sentido da fala. Eu assisti recentemente uma discussão sobre isso no UOL, em que uma das entrevistadas ela disse o seguinte: essa crise ela foi propositalmente construída. O governo, junto com as empresas, esvaziaram os reservatórios para que as grandes empresas lucrassem mais. Ela falou isso. Então, existem pessoas que pensam isso. Existem pessoas que pensam também o seguinte: isso é um dado da natureza, está fora de nós. É o seguinte, colocaram a culpa em São Pedro, basicamente. Como quando as linhas de energia elétrica são desligadas, coloca a culpa em Santa Bárbara. Então, eu não estou em nenhum desses lados nessa discussão, nesse preâmbulo. Entretanto, eu admito que você pode ter péssimas ações que ocasionem crises, e eu admito que a natureza pode ser devastadora de tal forma a possibilitar enormes crises. Aqui não é nenhum desses casos, e é assim que eu me coloco. Dito isso, eu estou de acordo com o que o Gladstone falou, em que blackout é geralmente um desligamento, pelo menos intencional, de uma área muito grande. Eu não vejo isso. Em 2001, os desligamentos foram muito pequenos e em áreas muito concentradas. Não houve um desligamento total. Houve um aumento de custo. Agora, a bandeira vermelha patamar 2 quase triplicou de preço, quase R$10 a mais para cada 100 kWh. Mas eu preciso localizar alguns itens, e o Gladstone disse o seguinte em algum momento: eu não estou aqui para defender o governo, mas eu vou nessa mesma linha, só que de forma contrária. Eu não estou aqui para atacar o governo, mas eu precisava levantar 2 itens. 3 meses atrás, nosso ministro Bento Albuquerque foi a público dizer que não havia possibilidade de risco. Está gravado isso, né? 2 meses e 1 mês, deixa eu ver, 50 dias atrás, basicamente, o ministro Paulo Guedes foi a público dizer: olha, e daí se vai ter que subir energia? Choveu menos, vai ter que subir, e daí? Essa frase também está gravada. Claro que ele continua depois. Para o ministro Paulo Guedes, eu acho que o professor, o economista, o professor, o advogado, a formação do Gladstone é ampla, ele responde para nós muito melhor do que o ministro Paulo Guedes. Ele elencou um monte de elementos aqui da inflação, fuga de capital, problema das pessoas que não têm renda para consumir, o quanto isso acarreta nos produtos, né? O que era interessante nesse tipo de item? Primeiro, trabalhar de forma muito antecipada, tanto no uso final como no recurso. Nós temos aí a Carta de São Paulo há muito tempo fazendo isso. E um gabinete de crise que ligasse isso. Eu acho que nós não podemos negar o problema, igual até poucos meses atrás era negado. Não se fala... Aliás, isso está registrado. É porque hoje tem internet, e assim, a nossa fala é temporal, mas ela fica registrada. Isso aqui, essa discussão está gravada. Hoje é dia 4/10, eu não sei o que vai ser para frente. O que a gente fala é nesse momento. Mas há poucos meses atrás foi dito isso. Não há possibilidade de racionamento. Então, eu acho que quando a gente atua de forma ampla e numa discussão holística com os diversos setores, como o Gladstone colocou, em nível estadual, municipal e federal, a gente distribui as responsabilidades e há uma possibilidade maior de êxito. Agora, nós estamos em um regime democrático. E isso não é um problema deste governo, no sentido de que, de modo geral, próximo de eleições, qualquer decisão, digamos assim, dura,
ela pode custar... Eu não sou especialista em fazer avaliação política, nós não estamos fazendo, nós pelo menos não estamos tentando fazer avaliação política aqui. É claro que há uma zona um pouco de intersecção, mas nas democracias é comum que próximos a ano eleitoral, por exemplo, se force a não discutir tais assuntos. Nós estamos nos aproximando da eleição, e é claro que é uma palavra muito ruim falar em racionamento. E não é porque é este governo. Se fosse qualquer um outro, seria tão ruim quanto. Mas eu acho que, se nós tivéssemos enfrentado isso um pouco mais, e até aqui, em 2001, lá o governo Fernando Henrique fez isso, montou um gabinete muito amplo, deu respostas. E é claro que a oposição, mesmo fazendo tudo isso, vai explorar. Isso faz parte do jogo político, no nosso caso. Mas acho que uma discussão completa, como o professor Gladstone colocou, que envolvam todos os entes, pode ajudar a superar isso. E que se, em último caso, eu não acredito, eu estou com o professor Gladstone, eu acredito que, eu não sei se eu me envolvo como objeto, torcendo para que isso não aconteça, mas eu diria que eu acredito que, nesse momento, se nós conseguimos elevar, pelo menos nos próximos 30, 40 dias, 20, 25% dos reservatórios, eu não acredito que precisará de desligamentos. Então, eu estaria nessa linha. Ok? Maravilha. Temos aqui algumas contribuições. Então, o Joel fez um comentário. Em edifícios residenciais, com toda certeza, o aquecimento de água seria muito mais viável se feito a gás. Mais edificações térreas, ele incentiva aí o uso de aquecimento solar da água. E temos uma Perfeito. pergunta do Lucas também aqui. No caso de 2019, se ventilou a criação de uma concessão de empresas de eficiência energética. Vocês poderiam nos atualizar a respeito do tema? Bom, eu, para ser honesto, não tenho acompanhado essa questão. O que eu sei de eficiência energética é que ela é um processo, né, busca melhoria permanente do uso da energia. Você trabalha com indicadores, substituição de equipamentos por outros mais eficientes e práticas inteligentes, econômicas, para você ter um bom uso da energia elétrica, né? Então, essas ações, elas têm que ser, digamos, conduzidas, né? A eficiência energética é uma política que tem que ser conduzida também no âmbito das empresas privadas, né? Para elas é muito importante isso. E das empresas públicas, principalmente, que representam um investimento de capital público bastante relevante. Outra coisa que eu entendo que é importante é que os órgãos públicos tenham meios de produção, de autoprodução da energia, pelo menos em um mínimo que seja, né? Busca de energia, eficiência energética também, por meio de substituição de lâmpadas por lâmpadas mais econômicas, tipo LED. Você vê assim, esses órgãos públicos que têm grandes estacionamentos, por exemplo, Cefaz, Assembleia, Ministério da Fazenda, aqui em Cuiabá. Estou falando daqui de Cuiabá, Brasília, outra realidade. Mas você poderia ter placas solares ali, né? Ao mesmo tempo que você protege do sol né? os veículos ali dos servidores, você tem uma geração que, por mínimo que seja, vai diminuir a demanda, a carga desses órgãos em relação à energia que já é distribuída. Então, você tem ganhos nesse sentido. Agora, é preciso ter um pensamento mais abrangente nessa área, você ter uma política geral de governo mais direcionada para isso. O que chega para o cidadão, né, para as pessoas aqui, é que o governo está muito preocupado com questões assim que tem resultado zero nesse sentido, em termos de eficiência da máquina pública, eficiência do setor privado, e aí estão falando desse assunto, eficiência energética desses setores. Quer dizer, você
não tem o desenvolvimento de políticas, a coordenação de políticas buscando isso. Acho que é uma oportunidade que o governo tem, que é de melhorar nesse sentido, mas eu sou daquele mais otimista, daquele que pensa assim, sempre as crises têm esse lado bom, elas geram oportunidades. Quase toda crise, quase todo problema na história da humanidade, ele acabou acarretando ganhos, né? Você teve as guerras, aí você teve a invenção de penicilina, meios de locomoção mais eficazes. Então, sempre que você tem crises, você tem também a oportunidade de buscar melhorias. Não é nem porque você vai escolher uma opção ou outra, mas é porque a própria situação te impele na busca dessa solução. As empresas estão fazendo isso. Não falta o governo fazer isso também, que ele é um importante agente econômico. Otimizar processo produtivo, por exemplo, né, é uma coisa relevante. E como eu falei, eu fui honesto, eu não tenho conhecimento específico, né, dentro do que me foi perguntado, mas eu digo que, no fundo, tudo caminha confluindo por esse caminho, né, por essa direção. Excelente. Aí, professor Danilo, já pegando o gancho da outra pergunta, para complementar, o Lucas ele fala, no caso dessa melhoria da implantação das medidas de eficiência energética, se seria o caso de tornar obrigatório o selo de certificação PBE, que é a certificação da Procel de eficiência energética. Ah, legal. Bom, complementando ali o que o Joel falou, plenamente de acordo, né? Nas certificações verticais, ele pontuou e melhorou o que eu tinha falado. Nas certificações verticais, o uso do gás, por exemplo, para aquecimento de água, para banho, por exemplo, é muito interessante. E nos edifícios horizontais, a possibilidade do aquecimento solar térmico é bastante interessante também, né? Então, você reserva ali água, mesmo durante a noite, que você não tem sol, você pode ter água quente ou até mesmo um boiler para auxiliar. Isso reduziria 26% da demanda dos chuveiros elétricos nacionais. Agora, o Lucas, ele fez uma pergunta que eu não sei a resposta, não sei responder, né? Se ventilou a criação de uma concessão de empresa de eficiência energética. Não sei, concessão da impressão de algo que é público e você concede para o setor privado explorar. Então, nesse sentido, eu não entendi a pergunta, até se ele quiser colocar. Agora, falando sobre a eficiência energética, isso não é novo. A eficiência energética, ela vem no Brasil pelo menos desde os anos 80, assim, no sentido da ideia, com a criação do Procel. Isso foi uma resposta, e, aliás, até preciso dizer, porque muitas das vezes nós não avaliamos o quanto nós já mudamos. O Gladson foi muito feliz nessa fala, na minha avaliação. Nos anos 80, no final dos anos 70, com a grande crise do petróleo, digamos ali, ela começa em 73, depois se arrasta com alguns picos. Esse país deu resposta fundamental naquele momento, e nem era uma democracia, mas as respostas foram muito eficientes no sentido do programa Proálcool. Essa foi uma das únicas soluções mundiais. O Brasil produz 15% do álcool do mundo, os Estados Unidos 20%, só para se ter ideia. Então, essa mobilidade através do etanol, ela foi fantástica. Não que ela é um substitutivo completo para os combustíveis fósseis, não é isso. Mas esse país, quando foi chamado, deu respostas técnicas e tecnológicas. E surgiu o Procel, que é esse programa de conservação de energia elétrica nos anos 80, que foi evoluindo nos anos 90, mas ele entrou mesmo forte uma lei de eficiência energética, a qual dialoga com o que o Gladstone vem colocando, que foi na crise. Eu não vou dizer aquela frase clássica aqui, que é nas crises que nós temos oportunidade para melhorar, cai quase numa autoajuda, não estou criticando, apenas isso não é meu campo, não é a minha forma de ver o mundo. Agora, eu li recentemente um livro fantástico, que chama Factfulness, O Hábito Libertador de Ter Opiniões Baseadas em Fatos. É um livro que eu indico, deixo uma indicação aqui, do professor Hans Rosling. Ele traz numericamente exatamente o que o Gladstone coloca. Nós temos, ao longo das últimas décadas, evoluindo absurdamente em quase todos os índices humanos.
Eu acho que isso é uma crise que vai ser superada, não quero dar soluções imediatas aqui para ela. Ele coloca isso. Agora, eu acredito que tem bastante a ser feito e nós temos que caminhar para políticas de Estado, não apenas de governo. Como essa última pergunta aqui, que é no sentido do PBE, o selo Procel Edifica, se poderia ser obrigatório. Olha, Lucas, né? Lucas, tem outras pessoas muito mais, digamos assim, especialistas para falar de eficiência energética e edificações do que eu, a própria Emily, que está aqui na sala. Mas eu diria o seguinte, de cara, as políticas que obrigam, em alguns dos casos, não são tão eficientes. O que já tem sendo feito é, por exemplo, o Gladstone coloca, nos próprios prédios públicos se adequar. Se a gente quer que, digamos assim, o usuário final faça isso, por que o setor público não faz? Outros mecanismos interessantes podem ser colocados também, como, por exemplo, algum incentivo municipal na construção do prédio para implementação, algum benefício estadual. E aí, a eficiência energética no Brasil é diferente da Europa e de alguns países que já têm, digamos assim, o seu parque industrial colocado. Quando você olha o setor energético de modo geral, não só o elétrico, é uma confusão muito grande, da França, ele é quase que predominante, né? Você não vê aumentos, porque já está estabelecido, é um país que já é industrializado. No Brasil tem muito a ser feito. Então, mesmo fazendo eficiência, certamente há um contínuo aumento de demanda de energia elétrica, que tem pessoas que estão melhorando a qualidade de vida, querem consumir mais, e o ideal é que nós pudéssemos atrair indústria para estar, digamos assim, fazendo uma diversificação da matriz econômica, tendo empregos de maior qualidade. Então, qual é a qualidade de um trabalho, por exemplo, no setor rural, em comparação com um trabalho em uma indústria, né? No sentido de que você tem um profissional que demanda um esforço cognitivo na formação muito maior e uma capacidade de consumo também maior. Então, eu avalio que a eficiência não é só para reduzir os impactos da geração. É muito importante esse incentivo, mas é também para possibilitar que se produza mais. Só para dialogar com Gladstone, que é economista, 3 séculos atrás, na Inglaterra, William Jevons fez um enunciado fantástico, que é o seguinte: ele estava analisando a eficiência de fornos a carvão, né? E ele avaliou o material de consumo ali, que na verdade era a biomassa, né? Ele observou o seguinte, que havia modelos de fornos e tipos de biomassa que faziam, de modo geral era isso, é um livro inteiro, né? Mas que faziam com que a cocção de alimentos e de outros elementos industriais fosse mais eficiente. Foi ali uma das primeiras discussões de eficiência energética, já tem quase 300 anos. E aí a discussão foi, olha, se pode fazer mais com menos, então nós vamos poupar a floresta. Ele falou, não, vocês me entenderam mal. É justamente o contrário. Quando nós fazemos, por exemplo, um BEI que consome menos energia numa indústria, eu tenho recurso para fazer outro BEI e para poder consumir mais. Isso não acontece em alguns casos, iluminação pública, algumas indústrias que já estão finalizadas. Mas, de modo geral, a eficiência ela pode ser usada para, no sentido de que eu reduzo um ativo, de eu gastar mais na minha planta, eu poder abrir mais uma linha e produzir mais. Então, nem sempre é para reduzir o consumo. Eu posso estar buscando aumentar, principalmente, países em desenvolvimento, de forma mais eficiente. Eu dialogaria por aí com essas perguntas. Maravilha. Colocando aqui a contribuição da Emily. Boa noite, sou pesquisadora e quero deixar minha contribuição. A parte de certificações ambientais, principalmente no quesito de eficiência energética, vem sendo melhoradas e revisadas os métodos. Revistas os métodos, como, por exemplo, a melhoria do método do RTQR e RTQC para INR e INC. Esses novos métodos de certificação têm trazido fortemente a questão de conscientização e da eficiência dos edifícios e equipamentos e sistemas. Na revisão dos métodos, têm sido abordados como, por exemplo, sistemas de bombeamentos, água quente por meio de térmico e solar, e elevaram as regras para condicionamento de ar. E isso voltado para edifícios residenciais, uni- e multifamiliares, comerciais, de serviços e públicas. Então, acredito que estamos caminhando para um caminho mais eficiente. Obrigado, Emily, pela contribuição. E aí, finalizando aqui as perguntas com o Lucas, ele
né, a partir da outra pergunta que ele já tinha feito, ele coloca que ele se recorda de 2019, houve alguns comunicados da ANEEL de que eles iriam delegar a responsabilidade de gerir os projetos de eficiência para outras empresas diferentes das concessionárias de energia. Ah, agora eu entendi. Assim, é o que acontece. Não, eu efetivamente não sei responder a questão do Lucas, que é uma possibilidade. Mas só para esclarecer os outros colegas, depois da privatização do setor elétrico nos anos 90, graças a uma intervenção, uma série de pesquisadores ficaram contra a privatização e outros atuaram no sentido de, olha, vai ser privatizado, nós temos que garantir o dinheiro para a pesquisa, senão não vai ter dinheiro para a pesquisa. E esse grupo, depois da privatização, venceu isso. Então, de todas as tarifas de energia elétrica, só para explicar simplificadamente, 1% é dedicado a 2 itens. P&D, que é pesquisa e desenvolvimento no setor, e em setores afins, e o PE, que é o Programa de Eficiência Energética. Geralmente, isso varia 0,6 para um, 0,4 para outro. Do 1%, de 1%, 60% para pesquisa e desenvolvimento e 40%, isso varia, 40% para eficiência energética. Que é o seguinte, é o governo dizer, o Estado, digamos assim, dizer o seguinte, olha, aqui é um exemplo de eficiência energética, tá aqui, se você fizer, você vai economizar tanto. E onde que se faz isso? Se faz isso em prédios públicos, em instituições de caridade, em ONGs, e quem controla isso é a Agência Nacional de Energia Elétrica por meio das concessionárias, né? Então, essa possibilidade que ele coloca é de que terceirize isso. Eu não sei, é só para esclarecer para os nossos telespectadores aqui, eu não sei sobre isso, Lucas, não tenho essas informações, também não sei quais seriam as vantagens e desvantagens disso, não tem como avaliar. Eu só acredito que isso tem que continuar, independente de quem gerencie, porque é bastante importante, pelo menos, você mostrar como é que se faz eficiência e até mesmo dar o exemplo. Não vou dizer que isso resolve o problema, mas a substituição de geladeiras, de usuários extrema baixa renda, substituição de lâmpadas, foi algo que, no fundo, ajudou bastante gente e eu acho que é uma forma interessante de se demonstrar como pode ser feito. É claro que isso tem problemas também. Você ter programa de eficiência energética que você foi em universidades particulares, em indústria, entregou dinheiro para essas empresas e fez toda a substituição. Acho que não é por aí. Quem fizer a gestão, se fizer uma gestão olhando para essas demandas e tentando buscar um público em que os resultados sejam maiores e não apenas uma transferência de renda, eu acredito que possa ser interessante, sim. Obrigado, Danilo. Então, agradecer novamente a todos que participaram. Temos aqui uma última contribuição do Rodolfo. Com o uso de sistemas mais eficientes, tem gerado problemas comportamentais, por exemplo, quando se tem um sistema FV, a conta zera e o uso passa a ser irracional. Você quer fazer algum comentário, Danilo, sobre isso? É um comentário rápido para a gente não... Isso é quase que o que eu falei agora recente do William Jevons, também conhecido como efeito Rebolt, mas voltado para isso. De certa forma, tem algumas publicações, e uma recente na Energy Policy, efetivamente sobre isso, que é quando a gente consegue eliminar, por exemplo, o consumo e o uso racional naquilo se perde. Então, o processo educacional. É bem verdade isso, e quem trabalha com energia solar, eu conheço o Rodolfo Quadros, o Rodolfo é um quadro muito especializado nisso, mas o Rodolfo ele tem muita razão. Quem vende até energia solar, em alguns casos, peca nesse sentido. Diz, olha, pare de se preocupar com o seu gasto com energia elétrica. Quer dizer, é importante parar de preocupar com o valor, que é o valor, no caso aqui, o real. Mas o consumo em quilowatt-hora, no sentido da conservação, quanto menos a gente consumir para ter o mesmo serviço, mais interessante. Então, eu concordo, o Rodolfo fez uma pergunta, e eu acho que a resposta é sim. Eu acho que, infelizmente, essas políticas que, por um lado, provocam um aumento da eficiência até global, eu diria, injetando geração de energia elétrica no uso final, ela pode provocar uma despreocupação com a totalidade do recurso, que é finito, não é ilimitado. Claro que no caso solar é sobressalente, os telhados são sobressalentes. Mas sim, Rodolfo, infelizmente, do ponto de vista comportamental, eu não acho que isso pode acontecer. Eu acho que isso acontece. Maravilha.
Então, respondido, Rodolfo, obrigado pela pergunta, todos que mandaram suas perguntas, as suas contribuições, que participaram. Esse bate-papo, esse diálogo sobre crise hídrica e seus impactos na economia vai ficar disponível no YouTube. Não deixem de compartilhar, assistam, comentem, que assim nós conseguimos criar mais conteúdos sobre esse assunto e outros assuntos também que sejam pertinentes para serem discutidos. Agradecer novamente aos professores, Gladstone também é professor, então, Danilo, muito obrigado pela contribuição de vocês, foi um diálogo aí, uma hora rica em informações, bastante informação, bastante conteúdo relevante. Obrigado por compartilhar com todos nós um pouco do conhecimento de vocês sobre o assunto. Isso aí. Nós é que agradecemos o convite, Lucas, e ficamos à disposição, sempre que precisar. Repito as palavras do Gladstone. Agradeço o convite, em outra oportunidade que eu puder participar, eu vou verificar a possibilidade. Havendo possibilidade, com certeza, parabéns pelo movimento e eu espero que caminhamos nessa discussão. Foi muito produtiva a discussão e muito produtivo conhecer também o professor Gladstone e poder discutir, não vou dizer responder as perguntas, mas vou dizer discutir as perguntas, que acho que houveram contribuições muito interessantes também. Obrigado. E para quem está assistindo, vocês podem acompanhar o movimento Acredito Núcleo Mato Grosso pelo Instagram, Acredito MT. Lá nós sempre estamos publicando as novidades, próximo diálogo e outras informações relevantes. Obrigado a todos pela participação. Até mais. Até mais. Até mais.